Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Cardoso, coordenador do MSTL, e você já sabe, bateu palma tem novidade. Hoje a gente tem uma nova integrante aqui do Pode Lutar, o podcast do MSTL, e eu já passo a palavra para ela, para Gabi, que eu já falei demais, Gabi. Agora a palavra está com você. E é isso mesmo, gente. Bateu palma, tem novidade e o assunto hoje tá super quente, então fica conosco até o finalzinho. Mas, como tudo, é aquele aprendizado, é aquele momento que você tá chegando. O pessoal que tá participando, deixa o seu nome aqui para que a gente depois possa responder mais pra frente os seus comentários. E para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu faço parte da juventude do MSTL. Estou muito feliz de ser convidada para participar aqui, para mediar junto com duas pessoas importantes. Então eu tô aqui com o deputado Luiz Fernando. Prazer, senhor Luiz Prazer, Fernando. Gabi, a honra minha estar aqui com você. E já cheguei dando sorte, né? Porque mediado por você, já tem novidade e eu cheguei junto com a novidade. Ah, Muito legal. muito obrigada, viu, senhor Luiz? E junto a gente tem o Eduardo Cardoso. Então bora conhecer também, para quem tá chegando agora, conhecer também o Eduardo. Conta pra gente, Edu. Então, a gente teve essa iniciativa de ter um podcast popular do movimento, do MSTL, para trazer assuntos que têm a ver com o dia a dia das pessoas, para entrevistar pessoas da comunidade, empreendedores, nosso povo da juventude. A Gabi é só a primeira, a gente já tem uma listinha, viu, Gabi? De Sim. convidados da juventude, para a juventude participar do podcast do MSTL também. Temos convidados escritores para fazer lançamento de livros. Recentemente teve o Marco Arroio, vocês já devem ter acompanhado o podcast, que foi muito legal, o podcast com ele. Se você não viu ainda, aproveita e assiste. Nós tivemos aqui, Luiz, num episódio recente, o Renato Simões, Que que veio falar de legal. participação social no governo Lula, falou de todas as linhas de ações, Grande falou do guerreiro dos PPA. direitos humanos Sim, também. exatamente. Aproveitamos, falamos também, outra novidade. Em julho você já se sinta convidado. São 50 anos da morte de Frei Tito e 4 anos de moradia das famílias. A gente vai fazer uma série de atividades aqui, inclusive com um convidado muito especial, Frei Beto, vai participar aqui do nosso podcast, vai participar de uma celebração ecumênica na comunidade. Então, esse ano é um ano de muitas Muita novidades, festa, né? muitas Mas, ô novidades. Gabi, o Pode Lutar convidou eu e o Luiz Fernando, por quê? Você sabe me dizer? Bom, a gente tem bastante coisas para falar, principalmente nesse ano de eleição. Então, a gente preparou perguntinhas para o nosso deputado Luiz Fernando e também o MSL vai estar ali respondendo para que todas as pessoas fiquem cientes, né? Bom, e como nós temos dois convidados importantes, bora fazer perguntinhas difíceis, né, juventude, para conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da proposta de eleição, para falar também o que está acontecendo no dia a dia, o que acaba acontecendo também quando a gente procura algum serviço. Bora fazer essas perguntinhas para que a gente possa já ser respondido. E a primeira, eu vou pedir até auxílio, como é a minha primeira vez, gente, eu tô me tremendo todinha aqui. Então, fica aqui comigo até o final. Mas eu quero aproveitar, seu Luiz Fernando, a sua presença, para falar sobre a privatização da Sabesp, né, que foi sancionada pelo governo do Tarcísio. Então, eu queria entender um pouquinho mais quem ganha, quem perde no meio disso. Quem, quem ganha, Gabi, efetivamente, são os amigos do governador, os empresários. E quem perde é todo o nosso povo, toda a nossa sociedade. Quem perde é o Estado de São Paulo. Por quê? Sabesp é uma empresa estatal do Estado de São Paulo, a propriedade é nossa, todos nós somos donos. Sabesp é a terceira melhor empresa de saneamento básico do mundo. Ela é uma empresa eficiente e que investe anualmente algo em torno de 3 bilhões para ampliar o atendimento. Por quê? Porque ela é pública. Né? Então, assim, tem meia dúzia de moradores aqui. A Sabesp, mesmo que dê prejuízo levar água lá, como ela é pública, ela leva água lá, porque a finalidade dela é servir a nossa população de água, afastar e tratar o esgoto. Né?
Portanto, a Sabesp é uma empresa eficiente e interessante. Ela é extremamente lucrativa. Ela lucra de tal forma que, mesmo investindo 3 bilhões de reais para ampliar o atendimento na nossa população, para o estado todo, o lucro dela esse ano foi de 3 bilhões de reais. Ou seja, tirou o gasto, tirou o investimento que fez, ainda sobrou 3 bilhões de reais. Quem vai ganhar? Quem comprar. E quem vai perder? Todo o nosso povo. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você que está em casa nos acompanhando. Você está feliz com a Enel, né, que comprou a energia elétrica? É isso que vão fazer com a água. Agora você está achando ruim porque vai ficar sem luz? Você vai ficar sem água também. Só que luz, você dá um jeito, você acende uma vela. A água, quem vive sem a água? A produção vai perder, porque você imagina, hoje toda a água do estado de São Paulo está na mão do governo do estado de São Paulo. Tá? Se você deixa isso na mão de um empresário, ele pode manipular isso, vai ter água quem ele quer, quem ele não quer. Né? É fato que o lucro da Sabesp pública é o bem-estar da sociedade. Esse é o lucro. Quando é o poder público, a prefeitura não tem objetivo de ganhar dinheiro, nem o governo do estado. Tem o objetivo de satisfazer a população. O particular não, Gabi. Né? O empresário, o objetivo dele é o lucro. Ele vai investir um dinheiro, ele não pode perder, ele quer ganhar. Né? E quanto mais ele ganhar, para ele melhor. Vai ganhar em cima de quem? Do nosso povo e, sobretudo, Gabi, do nosso povo mais humilde, da classe trabalhadora. Né? Mas não vai só ser a classe humilde e trabalhadora que vai pagar, não. O empresariado vai pagar muito também, sabe por quê? Você não produz um parafuso, você não faz um carro, você não faz uma casa sem água. Você não vive sem água. Né? Então, assim, todos nós vamos perder. Então, por isso que nós fomos radicalmente contra a privatização da Sabesp. Aqui no ABC, nós temos por volta de 10 deputados, né, que votaram contra a privatização da Sabesp. Tínhamos eu, o deputado Barba, né, o deputado Rômulo, e só. Todos os demais deputadas e deputados votaram a favor de privatizar. Vai ficar muito caro para o nosso povo, o estado de São Paulo. Corremos risco, hoje a gente já perde muita indústria daqui, porque o ICMS é muito alto. O imposto que o estado cobra é muito alto. Então eles vão para Minas, porque produzir lá é mais barato. Agora corremos o risco de perder, porque vai faltar água. Né? Então, assim, quem ganha, quem perde. Quem ganha, talvez o governador, porque atendeu o mercado, né? Os amigos, e é fato, o atual governo de São Paulo representa os amigos, os ricos, o empresariado. Né? Quem perde? A população e todo o estado, a produção, isso vai gerar desemprego, a conta de água, ninguém vai mais aguentar pagar. Nós não estamos, Gabi, conseguindo pagar a conta de luz. Nenhuma família consegue. É aquele negócio, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, ao banho, ao tempo no banho. Né? Daqui a pouco, sabe, não vai poder tomar banho, porque o preço da água vai a tal tamanho que o preço da conta de luz já não vai importar mais. Então, assim, por isso que a gente lutou muito contra e vamos continuar lutando até que ele entregue o que é nosso. Né? Esses dias, agora, Gabi, eles venderam a EMAI. A EMAI é a dona da Represa Billings. Represa Billings era do Estado, agora vai ter dono, é um particular. Né? E isso tudo, sabe, estão entregando São Paulo. Parece o prefeito de São Bernardo do Campo, que está vendendo tudo quanto é terreno e agora eles são muito aliados, tanto que a primeira-dama aqui de São Bernardo aprova tudo que o governador quer, votou pela privatização da Sabesp. Né? E é a mesma prática, o prefeito de São Bernardo vende os terrenos e o governador está vendendo a Sabesp, a EMAI vai querer vender o metrô, enfim, é isso. Luciana,
Deixa eu só aproveitar, Gabi. Não, eu Já quero que você que a falou da Gabi- dupla eu quero que a dinâmica. Gabi faz as perguntas para mim. Não, mas é por causa da dupla dinâmica. Tá. Você falou da dupla dinâmica Carla Morando e Orlando Morando. Tá. Então quer dizer que depois do Orlando Morando fazer todo aquele piti na audiência da Enel, criticando a empresa pelos maus serviços que ela presta, a esposa dele votou a favor da privatização de outra empresa pública? É isso? Exatamente isso. A deputada Carla Morando, ela defendeu a privatização da Sabesp, como a deputada Carla Morando defendeu, por exemplo, não é que defendeu, eles não tinham que defender ou não, eles tinham que se colocar contra quando o governador, que era muito amigo deles, o Dória, resolveu tirar o metrô aqui de São Bernardo. O metrô, Eduardo, já estava, Gabi, licitado, contratado e tinha um consórcio que ia fazer a obra. Sabe o que faltava? O Estado, aproximadamente 500 milhões ou 600 milhões, pagar as desapropriações para a empresa. Era para estar sendo inaugurado o metrô aqui em São Bernardo. Entrou o amiguinho do Orlando Morando, da Carla, que é o governador Dória, né, que junto com a Carla prometeram que iam tirar aquele metrô do papel, que iam fazer as desapropriações, sabe? O governador falou, não vamos fazer mais, e eles ao lado, né, legal e tal. Então, assim, e agora votou a favor de privatizar. Eu quero ver eles Foi só teatro, então, do prefeito. Só teatro. Do tal do Orlandinho. O nosso prefeito é um artista. É um né? artista. Eu respeito ele porque, assim, eu estava comentando hoje, Gabi, estava numa reunião, e eu disse à pessoa o seguinte, mas a pessoa me falou, mas, deputado, ele fala que a saúde nossa é boa, que a cidade não tem desemprego, que é uma cidade segura. Eu falei, de fato, para ele porque ele anda com segurança, então é seguro, né? Ele mora num lugar fantástico. Eu gostaria de um dia a gente poder, pelo menos, entrar naquele prédio. É um dos melhores prédios de São Bernardo e tal, né? Para ele não falta nada. Porque quando a saúde está ruim, Eduardo, está ruim para o povo que tem que usar a saúde pública. Não tem médico, não tem remédio, não tem exame e tal. Daqui a pouco nós vamos até falar a respeito. Mas assim, para ele, Orlando, para a deputada Carla, para os filhos dele, é convênio médico. E não é qualquer convênio médico, não. São os melhores convênios médicos. Então, assim, eu queria morar na cidade que ele fala nas lives dele. Né? Toda quarta-feira ele faz uma live, eu ouço dizer, nunca assisti, não tenho tempo para perder. Mas, assim, dizem, essa moça que me fez a pergunta, ele falou, mas ele fala que a cidade está tão boa, será que ele não conhece a realidade? Eu posso dizer uma coisa, Edu? Ele não conhece a realidade. Ele não conhece porque ele nunca foi numa UBS. Ele nunca teve o pai com câncer ou com qualquer problema precisando da saúde pública. Quando ele teve Covid, sabe para onde ele foi? Lá para São Caetano. Fazia live também, né? Lá no São Caetano, Hospital São Luís. É o melhor hospital que tem no ABC. Agora, o nosso povo, quando teve... Sabe para onde foi? Foi para a UPA, foi para os hospitais aqui. Então, assim, ele não conhece... Eu cheguei à conclusão que Orlando Morando não conhece a realidade do nosso povo. Ele não conhece. Ele não conhece a questão do desemprego, ele não conhece a questão da violência, da insegurança, ele não conhece a questão dos moradores de rua. Nós temos... Hoje você vai andando em São Bernardo, você tropeça em irmãos nossos, cidadãos, igual a mim, igual a você. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser um parente nosso, que são moradores de rua, não tem a menor atenção, não tem o menor cuidado de quem deveria cuidar. Quem é? Não é o MSTL. O MSTL, deixa eu te contar uma coisa, Gabi. Na minha opinião, pelo que me consta, os números que eu conheço, entregou mais apartamento do que a prefeitura dos 8 anos do Orlando Morando. O MSTL, um movimento organizado por trabalhadores, liderados por esse moço que, se Deus quiser, será vereador nessa cidade, né? Faço muito votos e peço a Deus que eleja, sabe, que permita a eleição de pessoas como o Eduardo, que é o quê? Um cidadão comum, tem a casa dele já tem a casa dele e fez
800 famílias realizarem os seus sonhos. O sonho de qualquer pai de família, de qualquer mãe de família, é ter um teto. Sim. E queria convidar você que nos acompanha, que não conhece o Frei Tito, o Nelson Mandela, virem conhecer a excelência dos apartamentos aqui, fica no cooperativo. Daqui, Du. Eu não conhecia isso aqui. Que coisa Esses linda. São os apartamentos que o MSTL, sob a liderança do Eduardo Cardoso, que se Deus quiser, e eu creio que ele há de querer, será novo vereador para ajudar tantas e tantas famílias que não têm aonde cair morto, não têm aonde abrigar seus filhos, suas esposas, seus maridos, os seus pais, suas mães, né? Então, assim, venha conhecer o que é MSTL. É um movimento de moradia, né, que realiza sonho de famílias humildes, né, mas realiza sonho, não é como aquelas coisas do Silvio Santos, não. São sonhos reais. 800 famílias hoje moram em apartamentos que são melhores do que construtoras fazem para a classe média. O acabamento aqui, a forma de organização, tudo sob a liderança desse cabra aqui, Eduardo Cardoso. Sim, tudo isso que o Luiz falando é totalmente verdade. E o bom de você falar da privatização, principalmente na população mais humilde, Sim. É porque o senhor, como deputado, consegue ver o que Gabi, você se me chamar de senhor, eu vou começar a chamar você de senhora também, viu? Pode falar que... Mas vamos lá. Mas você sabe o que está acontecendo com a população. Então, realmente, aquela população que tem mais privilégios não sente isso da privatização. É verdade. Só que aqui, que nem no condomínio MSTL, são 800 famílias. E eu queria entender como que o MSTL também fala sobre isso, como que o MSTL fala de quem ganha e quem perde, né? Também, que está enxergando. É importante, acho que o Luiz Fernando acompanha, né, nessa luta contra a privatização, teve vários sujeitos que montaram uma resistência contra essa iniciativa do governador, né? E o MSTL e a Central de Movimentos Populares participa de um coletivo que chama Ondas, em que a gente defende que a água não é mercadoria. Sem dúvida. É um bem de uso comum que deve chegar a qualquer pessoa, independente de ter um valor. Uhum. E aqui é um exemplo claro, Gabi. Aqui, Luiz Fernando, através da organização do MSTL, a gente conseguiu trazer a tarifa social para 100% das famílias. Então, todas as famílias aqui, por ser um projeto Minha Casa Minha Vida, para famílias de baixa renda, paga a tarifa social. Agora, com a privatização da Sabesp, a gente não sabe se vai ter a continuidade da tarifa social. Por exemplo, aqui, todos pagam tarifa social de água. Mas a Comgás, por exemplo, nem tarifa social existe na Comgás. Foi privatizado. Exatamente. Quando era público, sim. Agora privatizado, ninguém acaba a tarifa social. A Enel, para você conseguir a tarifa social, é um parto. É só uma pessoa em extrema vulnerabilidade, né? Extrema miserabilidade para conseguir a tal da tarifa social da Enel. Então a gente percebe duas coisas. Primeiro, a água tem que ser um bem público, porque não é uma mercadoria, ela não pode ser tratada como um lucro. Então, é um serviço que jamais o poder público poderia privatizar, porque ele tem que garantir que isso chegue a todas as pessoas, a qualquer uma delas, né? Sim. Estava citando os moradores de rua. Então, uma excelente iniciativa dos sindicatos metalúrgicos colocou uma torneira para que os moradores de rua tivessem acesso à água potável para beber, porque as pessoas precisam da água para viver, como você já tinha dito. Sim. Então, Gabi, infelizmente, né, esses governos de linha, né, mais de extrema direita, de direita, eles tratam os serviços e o bem comum como mercadoria. E por isso que eles querem privatizar tudo. Por isso que eles querem vender tudo. Como o Luiz Fernando falou aqui em São Bernardo, o prefeito tem vendido as áreas públicas. Recentemente fez
a revisão do plano diretor e quer diminuir a quantidade de áreas rurais, quer colocar menos serviço nas áreas de proteção ambiental, nas áreas de mananciais de São Bernardo do Campo. Isso é muito preocupante, porque vai acabando com bens que é extremamente importante para a população, a água, o verde. O que esse prefeito faz com as árvores em São Bernardo do Campo é um crime. É um crime. Cada vez que eu passo e vejo eles deixando a árvore só no topo, pelada, só no tronco, eu imagino como fazendo mesmo uma visão assim bastante mística. É como se eu estivesse vendo aquela árvore chorando, porque não sobrou uma única folha para ela fazer a fotossíntese. Nenhuma. Será que ele fugiu da escola? Todos. Será que ele fugiu da escola e não sabe que é a folha que faz fotossíntese, não é o tronco? Então é um absurdo o que ele está fazendo na cidade, e isso mostra bastante essa visão privatista, né? De fazer as coisas de qualquer maneira e viver nesse mundo de Oz. Parece que o Orlando vive no mundo de Oz, que a cidade dos sonhos que ele prega na live só existe na mente dele, nos sonhos dele. A vida dele é um sonho, né? Porque Orlando hoje é uma pessoa, eu reputo, bilionário, né? Mora no melhor prédio, é dono de tudo, né? Então, assim, a vida dele é uma vida que não é a vida do nosso povo. Eu creio que hoje Orlando seja uma das pessoas mais ricas de São Bernardo. Né? Ficou rico, enricou de uma forma assim que... Né? E assim, não vive a realidade de 99% da população de São Bernardo. Talvez tenha ele mais algumas pessoas que vivem no nível que ele vive. Só que ele deixou de enxergar. Na política, Gabi, é um lugar que... A política é um lugar que você cuida das pessoas, que você organiza a nossa sociedade. Quando o Eduardo fala da árvore, vamos falar da árvore. Eu vou pegar o tronco que o Eduardo falou. Hoje nós estamos vivendo um momento, a ganância do ser humano de querer ganhar dinheiro, o homem começou a destruir o meio ambiente. E começou a jogar gás de efeito estufa na atmosfera, e nós estamos vivendo um aquecimento global que não tem recuo. O que o prefeito da cidade está fazendo? Quando você tem esse aquecimento, o que você tem que fazer? Uma das medidas para você diminuir esse conforto, para ter um mínimo de conforto térmico, plantar árvores. Por quê? Porque não o tronco, como disse o Eduardo, a copa da árvore, as folhas das árvores, elas geram sombra. Onde você tem sombra, a temperatura é muito menor do que aonde você não tem sombra. O que ele está fazendo? Ele está arrancando as copas das árvores. Isso é um crime. Eu denunciei ao Ministério Público, Eduardo, como um crime. Eu só estou esperando o Ministério Público fazer a sua obrigação. Abrir uma investigação e punir, porque isso é crime ambiental que ele está fazendo. Gente, o mundo está se arborizando para tentar ter um conforto térmico. Aqui em São Bernardo, o reizinho está tirando as árvores, ele está tirando a copa das árvores. Geral. Você passa nas escolas, porque por falta de cuidado, Gabi, nós perdemos uma vida de uma menina de 5 anos, ali no Rude Ramos. Tinha uma árvore dentro da escola, os alunos pediram para podar, professor pediu para podar, diretora pediu para podar, vereadores pediram para podar, o prefeito não podou. Um galho apodreceu, caiu, matou uma menina de 5 anos. Quero me solidarizar com a família, mas com toda a nossa cidade. Nós perdemos alguém de nós, né? E aí, depois disso, sabe o que ele fez? Acabou com as árvores. Saiu cortando tudo, arrancando a copa e tal. Essas árvores não fazem fotossíntese, ou seja, uma cidade que tem muita indústria, você precisa de que as árvores respirem o carbono e gerem o que a gente aprendeu na escola, na fotossíntese, o oxigênio, para melhorar o ar, as condições de ar. Ele acabou com isso.
Ou seja, a poluição ela só vai piorar na cidade, o aquecimento só vai piorar na cidade, né? E assim, e tá tudo certo. E esse pessoal, eles não pensam no ser humano. Dane-se, ele anda sob ar-condicionado na casa dele, no carro dele, na prefeitura, onde ele vai é ar-condicionado. O nosso povo anda de ônibus, o nosso povo anda na rua a pé, o nosso povo anda nas ruas, né? Orlando hoje não, creio eu que pelas condições da saúde, quantidade de desempregos na cidade, até a violência que tem na cidade, ele não anda na rua, como todo mundo anda na rua. Ele anda num carro com segurança. Aonde ele vai, tem seguranças que vão atrás dele, se eu não me engano, são GCMs e tal. Até porque todo prefeito tem direito a essa segurança. Ele tentou até ter essa segurança, sabe quando? Quando ele deixasse a prefeitura, ele mandou um projeto de lei para a Câmara para ter. Então, assim, ele vive numa realidade que não é a nossa realidade. Por isso que a cidade, assim, para a população, sobretudo para a classe trabalhadora, a cidade está um caos. Um caos. Ó, Gabi, Isso é verdade. eu vou devolver para ele e devolvo para você já. Sim. Luiz Fernando já deu uma deixa, né? Falando que se Deus quiser, e Deus há de querer, né? Eu sou pré-candidato a vereador, e ele não disse, mas ele é pré-candidato a prefeito da nossa cidade. E tudo isso que ele está falando, a gente vai mudar a partir de 2025, Luiz A Fernando. partir de janeiro, está A chegando. partir de janeiro. 2 de Vamos janeiro, fazer nós uma. vamos Ele gosta de resolver. despejar a sua família, a gente vai preparar o despejo dele Ele, no da dia prefeitura. 1º de janeiro da Prefeitura do Paço Municipal. Sem dúvida. Né? É importante ressaltar que a gente sabe, a gente está falando tudo isso por conhecimento e causa. Deixa eu porque a falar uma gente- coisa, ó. Novidade, nós vamos despejar ele. Isso aí. Então era isso, Gabi, que eu queria aproveitar o Obrigado. gancho dele e falar que assim, tudo isso que ele está falando, que a gente está falando é com propriedade, porque a gente tem ido às ruas, tem conversado com as pessoas e as pessoas têm relatado esses problemas. E você como jovem e outros jovens, com certeza tem outras dúvidas, outras perguntas também. Sim. Tem mais coisa aí pra gente? Ixi, tem bastante. Mas eu Lá queria vem bomba. aproveitar, hein? Pessoal da juventude, principalmente. Quando a gente fica, né, vou ser sincera, quando a gente ouve a questão de política, quando a gente ouve algo que está acontecendo, a primeira coisa que a gente pensa é: deixa pra nossa mãe, deixa para nossos pais, que eles se entendem, aí a gente vai lá e faz o que eles mandam. Mas você tá participando dessa live, entendendo essa discussão, você da juventude, é super importante prestar bastante atenção nessa questão, porque a gente deixa de lado, e quando a gente deixa de lado acontece uma coisa ruim, e como culpar se foi você mesmo que não quis ir ali fazer a mudança? Então, essa parte é super importante, é para o nosso futuro, e eu como mãe também, é para o futuro da minha filha. E visando sobre isso, bora para mais perguntinhas. Só que essa, sendo eu mulher, acho que é um ponto bem importante para falar com o deputado Luiz Fernando, que é sobre a questão de gravidez, né? Aquele momento especial que a mulher tem, passou 9 meses com aquele bebezinho dentro da barriga, esperando o momento de ter aquele bebê no colo, ter aquele momento que é apaixonante, né? O primeiro amor que uma mulher tem e também o primeiro amor do bebezinho. Só que devido às notícias que a gente tá tendo, principalmente eu ali na rede social, eu falei, nossa, meu Deus, tem essa notícia. A gente acaba sabendo, né, sobre o Hospital da Mulher aqui em São Bernardo e como isso fez, assim, uma perspectiva de, meu Deus, será que realmente eu posso confiar no hospital? E as outras mulheres que passaram por isso tiveram essas dúvidas, tivemos casos de falência e realmente, gente, imagine uma mãezinha não poder cuidar do seu próprio filho. E, seu Luiz, Luiz, eu queria entender um pouquinho mais o que você fala sobre isso, o que você fala também sobre a falta de médicos, falta de remédio, que a gente também ficou sabendo dessa notícia. Deixa eu te falar, Gabi, é muito triste o que está passando em São Bernardo. Infelizmente, nossa cidade tem estado nas notícias policiais, né, em virtude do descaso do prefeito. O prefeito abandonou a saúde. Se não vejamos, Gabi, antes de falar do Hospital da Mulher, eu quero falar sobre todas as UBSs que nós temos na cidade, todas as UPAs que nós temos na cidade, os hospitais da nossa cidade. Falta médico,
Então as pessoas vão ali, estão com dor, estão doentes, estão com a fratura, estão com qualquer problema de saúde, vão a uma UBS, a uma UPA. Tem que marcar para o WhatsApp. Agora, não pode ir. marcação de coisa. Se você quiser fazer uma consulta, você marca por WhatsApp. Há denúncias de quando você conhece um vereador, você fala, mas como eu conheço vereador? E se eu não conheço nenhum vereador? Eu tenho direito, sabe? Aí você tem que passar no médico, fazer um exame, você tem que ficar devendo favor para um vereador, A ou B ou C. Isso é um crime, né? Mas o que acontece? Quando você não tem condições de marcar, aconteceu algum problema. Você está com febre, com dores, não sei, vai lá procurar, você fica 5 horas, 6 horas, às vezes 7 horas para ser atendido. Muitas vezes, a hora que você vai ser atendido, olha, não tem médico. Né? Não, e aí você tem uma fratura. Não, eu não tenho hoje um médico da tua especialidade. Não, eu estou infartando. Não, não tem médico da tua especialidade. Então, assim, não tem vagas. Né? Se você precisa fazer um exame, Gabi, vou isolar, mas que Antônio tenha um filho com câncer. Ele precisa que esse exame do filho dele seja feito exatamente na mesma hora e que o tratamento comece ontem. Né? Aqui em São Bernardo, às vezes um exame demora 3 anos para sair. Quando você chama, a prefeitura chama, muitas vezes o cara já morreu. Né? E para piorar, tem questões, eu me reuni com algumas pessoas da saúde, falta dipirona, que é um remédio que quase todo mundo tem em casa, para dor de cabeça, para dor. Né? Nas UBS faltam dipirona. Outro dia umas pessoas me disseram o seguinte, olha, eu fui trocar um curativo e não tinha gaze. Né? Então, o que acontece? A saúde da nossa cidade foi abandonada. Infelizmente, muita gente da nossa população não sabe, porque tem muita gente que tem convênio médico. Quem trabalha na indústria tem um convênio e não usa a UBS. Então não tem nem noção do que está acontecendo. Às vezes é importante a gente dialogar com os nossos parentes, porque muitos deles não sabem o que, às vezes, a mãe passa, o irmão passa, o filho passa, o primo deles passa, né? Para que eles possam entender, porque se está tudo bem, o Orlando Morando vai nas lives dele e fala que está tudo bem, eu quero esse negócio que está bem, mas não está bem. E aí, volto no começo da tua pergunta, né? O que nós estamos passando com o Hospital da Mulher? Né? São muitas denúncias, casos de polícia. Né? Por esses dias, uma mãezinha de apenas 20 aninhos de idade foi realizar aquele sonho que você falou, que é gerar um filho. Né? Gerar o primeiro filhinho dela. Uma criança, 20 anos para mim, que estou com 60, é uma criança. Né? E aí ela foi ter esse filho, depois que deu à luz começou a passar mal e tal, e sangrando e doendo muito e tal. Depois de 19 dias, foram descobrir que tinham deixado um pano dentro dela. Sabe, uma compressa de pano dentro dessa mãezinha. Olha o tempo que ela sofreu, eles podia ter complicações outras, podia ter sido chegado a óbito. Depois, não bastasse isso, uma mãe de 29 aninhos foi realizar o sonho dela, dar à luz, e aí o que aconteceu? Morreu. A mãe morreu, decorrente à complicação lá da anestesia e tal. Aí você fala, gente, que absurdo. Aí vem à tona que uma criança também morreu, deu à luz porque demoraram para fazer o parto. Né? E aí descobre-se o seguinte, um médico, que é o diretor desse Hospital da Mulher, né? Ele tinha sido demitido ao vivo pela TV, no Bom Dia São Paulo, porque na UBS, que ele era o gestor da UBS, e tinha uma fila lá de 4 horas, 5 horas, e lá no jornal Bom Dia São Paulo, falando dele, o prefeito ao vivo, esse senhor já está demitido.
Demitiu e botou agora para tocar isso. Eu vou dizer uma coisa, o sangue dessas vidas, como o sangue daquela menina de 5 anos que morreu lá no Rio de Janeiro, para mim, de verdade, está na mão do prefeito. Sabe? Porque assim, a população paga muito caro imposto. Você paga taxa de licença de localização para o comércio, taxa de alvará. Você vai ter um prédio desse que tem que pagar taxa de habite. Você tem que pagar ISS, os prestadores de serviço. Quando você compra um carrinho, você paga o IPVA e esse IPVA vai para a prefeitura. Quando você compra alguma coisa na cidade, isso gera ICMS, esse ICMS é repassado para a prefeitura. Então nós pagamos imposto até para respirar. Né? E o que ele devia fazer? Devolver isso em serviço, em cuidados com as pessoas. E a gente tem perdido pessoas morrendo nas nossas santas casas, nos nossos hospitais, né? Pessoas que não têm médico, não têm remédio. E agora é aquela situação. Eu fico imaginando uma mulher grávida que iria dar à luz e vendo como está a carnificina nesse hospital. O medo que essa mulher deve ter. Né? Imagina, Eduardo, uma mãezinha tem que dar luz e ela não tem convênio médico. Onde é que ela vai dar luz? No Hospital da Mulher. Mas como é que vai lá e esse sofrimento é muito complicado. É extremamente complicado, né, Edu? A gente... Até te contar 2 casos verídicos aqui da nossa comunidade. Tá. Tem uma moradora do Nelson Mandela, que ela está nesse momento no Hospital da Mulher. Caramba. E a mãe dela montou Tadinha. acampamento lá, porque uma das pessoas que morreu estava ao lado da Giovana, a filha dela. Né? E, inclusive, a suspeita de que... Isso é o comentário dela, dos comentários que rola dentro do hospital. Que a pessoa que faleceu pode ter falecido por aplicação de medicação errada. Isso é comentário de hospital. Não estou fazendo nenhuma denúncia aqui, porque não tem nada apurado mas ainda. É um comentário que Mas que assim, chega, né? Eu falei com ela recentemente, e o que eu quero dizer com isso e por que eu falei dessa denúncia, que não está nem apurado ainda. Porque o estado de perplexidade e as pessoas estão tão amedrontadas e com medo de estar ali naquele ambiente que começa a disseminar uma série de informações, boatos, porque está todo mundo desesperado todo ali mundo dentro. com medo. Com medo. Todo mundo com medo, eu vou morrer. E a mãe dela falou assim, Eduardo, eu não estou dormindo, eu passo... toda vez que entra uma enfermeira, algum profissional, para dar medicação para minha filha, elas só não chamaram a polícia ainda para me tirar do Hospital da Mulher pela situação que está. Porque eu não deixo, eu estou acompanhando ali para e passo tudo que está acontecendo, porque nós estamos desesperados e minha filha ainda não está recuperada, porque senão eu tirava ela daquele hospital. Está a mãe e a criança ainda no hospital. O mesmo caso, Luiz Fernando. Eles ficaram segurando para fazer o parto normal. Passou do tempo da criança nascer, o que aconteceu? A criança já tinha que ter sido feito o parto natural, ela engoliu, né, o líquido amniótico, né, e teve que fazer todo o trabalho de retirada. Você está falando difícil, Eduardo? Líquido amniótico, perplexidade. Eu chegando em casa hoje... Gabi, eu vou falar para minha mulher, eu estou perplexo. Vai lá, Du. E então essa criança está sem se alimentar, nasceu, está sem se alimentar, porque teve todo esse trabalho de retirar esse líquido que ela, né, engoliu por ter demorado no parto. Eu quero que você depois coloque a essa mãe, né, a família dela, se precisar de algum apoio jurídico para buscar a responsabilização disso. Eu faço questão de disponibilizar advogado, porque é crime, gente. O que está acontecendo. Posso falar uma coisa, Gabi? Eu hoje pedi para minha advogada fazer uma pesquisa se é possível a gente pedir uma intervenção federal. Porque eu me lembro no Rio de Janeiro, uma questão de segurança, né, o Estado não deu conta, houve uma intervenção federal. O Exército foi para lá, a Polícia Federal foi para... Porque o Estado faliu.
a prefeitura faliu na saúde. Mortes estão tendo. Olha só, eu estou contando um caso, esse caso sequer foi noticiado. Né? E assim, é um em cima do outro, tá uma desgraça na nossa cidade. E tem outra, Luiz Fernando, que eu quero te contar. A gente tem uma mãe aqui que ela está fazendo o tratamento psicológico por causa do sofrimento dela desde que ela mudou para cá. A filha dela é cadeirante. E a filha dela recentemente fez uma cirurgia do nervo, da coluna, para criar as condições para que a menina consiga andar, porque ela nunca andou. Só que para isso a menina fez a cirurgia, agora ela precisa fazer a fisioterapia para fazer o fortalecimento, porque nunca andou, né? E a mãe não consegue, como ela faz a fisioterapia na rede privada, porque a mãe não tem como esperar, porque você sabe que São Bernardo do Campo não tem ortopedista, não tem neurologista. Então o que a mãe fez? Ela tem a rede privada, então a menina faz a fisioterapia na rede privada. Pois bem, a prefeitura não cede o transporte, porque é a rede privada. E a mãe está desesperada, a mãe estava falando até em entregar o apartamento e ir para casa de parente, que ela precisava de alguém para ajudar a cuidar da menina, porque ela não estava tendo a assistência aqui. Então a mãe estava gastando todo o valor seu mensal para pagar o Uber para a menina fazer a fisioterapia. E aí não consegue pagar a mensalidade. E nem o condomínio, não está conseguindo pagar o condomínio. Ela falou, nada, Eduardo, até o alimento, tem pessoas aqui me ajudando tal para a gente se alimentar, para mim garantir o transporte para minha filha conseguir a fisioterapia. Olha que situação, Olha que absurdo. Olha que situação. Uma pessoa com mobilidade reduzida que precisa do serviço público e eles ficam enrolando. Du, deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. O que você acha disso? Você acha que isso é possível? Né? E agora lança... Né? Ele tem 3 candidatos, o atual prefeito. Ele tem o vice-prefeito dele, que é aquele que foi cassado? O ex-deputado. Perdeu o mandato, né? Exatamente, é isso mesmo. Tem aquele que é deputado federal, que votava para tirar o direito dos trabalhadores, lá, o Alex Manente. Tem o Marcelo Lima, que é o vice-prefeito, que foi cassado. Tem o Alex Manente, que o Alex apoiou o Orlando nessa eleição de 2020 e tem 3 secretarias. O braço direito do Alex Manente é um amigo meu chamado André Sico. Continua secretário. Né? Então, assim, é um governo que tem... O prefeito é o Orlando, o Alex é o aliado dele forte, o vice, que foi vice nos 2 mandatos, e agora ele lançou uma sobrinha, não é uma moça conhecida e tal, para ser candidata. Ou seja, ele tem 3 pessoas para, sabe? E eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que é na mão dessas pessoas que tem que continuar? Eu não estou dizendo que tem que ser na minha, ou do Rafael Demarque, ou pode surgir outros candidatos até lá. Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: você sabia que está esse caos, que está acontecendo isso na cidade? E teus parentes sabem disso? E teus amigos sabem disso? Teus irmãos da igreja, teus amigos de trabalho, né, sabem disso? Porque assim, esse ano, Edu, nós vamos ter uma eleição e eu tenho dito o seguinte: a culpa é do prefeito, mas a culpa é dos vereadores também. Porque os vereadores, eles não estão lá na Câmara para defender o prefeito. Os vereadores são eleitos pela população e eles vão para lá para defender a população. Né? E chegam lá, ao invés de brigar com o prefeito, de brigar com o secretário, porque a saúde está ruim, porque acabou com os programas com as nossas crianças e jovens, programas sociais, e a cidade está violenta, cheia de roubo, cheia disso, que dizer que a tarifa de ônibus é a mais cara do Brasil, aí você fala, não, a empresa, não é empresa. A empresa que ganha o mesmo tanto aqui em São Bernardo, em Diadema, em São Paulo. O problema é que a prefeitura subsidia. E o que os nossos vereadores estão fazendo que não estão vendo isso? Então, assim, por isso
Por isso que eu fui como pré-candidato a prefeito, fui atrás do Eduardo, que o foco do Eduardo é, de novo, construir mais moradias e tal. Essa tem sido a luta da vida do Eduardo. Mas eu fui atrás dele e falei, meu irmão, você não precisa, mas São Bernardo precisa de você. Você não precisa, mas a população mais carente, a população trabalhadora, Eduardo, precisa de você. Né? Você é o cara que pode melhorar, brigar, seja o prefeito eu, seja qualquer outra pessoa prefeito, mas ir para cima do prefeito para melhorar as condições de saúde, o transporte, a segurança, o cuidado com as crianças, o cuidado com os 60 a mais. Hoje é proibido ficar velho em São Bernardo. A prefeitura faz de conta que não existe. Não existe pessoal idoso aqui na nossa cidade e é uma parcela muito grande da população, porque graças a Deus hoje a gente vive mais. Quando eu era jovem, 55 anos de idade, o cara era velho, estava acabando. Hoje, 55 anos de idade é uma criança. Eu estou com 61, me sinto um jovem. Né? Então, quando você fala assim, nós jovens, eu falo, eu me incluo nesse pedaço aí de jovem e tal. E aí, só para passar, Gabi, queria dizer o seguinte: você tem na tua família alguém com 16, 17 anos, ou que vai complementar 16 anos até o dia da eleição, dá para tirar título de eleitor. Né? E eu queria complementar o que essa menina falou para a gente, para a juventude. Você está feliz com as escolhas dos mais velhos? Porque quem escolheu o atual prefeito foram os mais velhos, os atuais vereadores. Entra você, escolhe você, não terceiriza não. Depois não adianta chorar, sabe? Nós precisamos voltar a cuidar da nossa juventude, ter opção de trabalho, mas ter opção de lazer, cultural, sabe? Parece que a nossa juventude está abandonada. Então, gente, quero dizer, né, que nós precisamos tirar esse título. Tem gente que ainda o título está lá no outro estado, na outra cidade, até o dia 6 de maio, transfere teu título para cá, né? E quem sabe nós vamos fazer uma corrente toda, eleger Eduardo Cardoso para aquela Câmara Municipal, né? E um cara que faz a diferença na vida de tanta gente, vai fazer agora a diferença na vida da nossa cidade. É o que eu torço muito, viu, Galinha? Ah, torcemos juntos. É muito bom fazer parte da família MSTL. E realmente, o Edu, ele teve no momento de luta a todo instante. Eu cheguei no condomínio pequeno, né? Assim, muito jovem. Então faz tempo, assim, né? Porque você é grandona agora. É. E o Edu, ele sempre esteve ali apoiando todas as famílias. Aqui são 800 famílias. Ele realmente realizou o sonho de muita gente. São pessoas que não tinham casa, são pessoas que tinham que depender do aluguel, pessoas que não tinham para pagar aluguel e nem pagar água e luz. E aqui no condomínio, Eduardo tá ali na frente, Eduardo traz notícias boas, bate palma, é notícia boa, é novidade. Aqui dentro do condomínio, o que ele fez, além das 800 famílias, é a questão de educação. Ele disponibiliza bibliotecas para que outras pessoas também possam estudar, todo um apoio. Então, realmente, o Edu faz toda a diferença aqui dentro. E eu quero que você participe dessa diferença junto com o Eduardo e junto com o Luiz Fernando. Porque, gente, vamos parar pra pensar, é muito difícil a vida. Então, juventude, bora pensar um pouquinho mais, bora estudar só essa questão da política que é extremamente importante. Eu falo isso porque eu estudei pra chegar até aqui nessa parte, pra fazer perguntas, pra falar sobre isso. E tudo que o Luiz Fernando falou, eu ficava... É verdade que isso acho que já aconteceu comigo. Eu fui no hospital e fiquei muito tempo. Quando a gente pede pra uma folga no trabalho, o que acontece? Vamos lá na UBS, vamos lá na UPA pra ter atendimento. E aí você fica quanto tempo? 10 horas. Aí você pensa, agora eu vou ser atendido. Próximo, não é você. Aí você fica, moça do céu, eu tô passando mal. E não acontece. E o que aconteceu comigo na Alves Dias foi, me informaram que não tinha médicos. A parte da farmácia estava trancada. Então, para quem acha que ali, nossa, eu vou ter um remédio? Não, ainda mais a pessoa que não tem dinheiro. Eu vou ter que recorrer a outra forma ou continuar passando mal. Então, tudo que o Luiz Fernando falou, Edu falou, totalmente estava ali, concordando. Tá acontecendo isso, tá realmente isso. E aqui, gente, foi um prazer participar, fazer perguntas. Eu estou me sentindo ótima com isso. E, Edu, eu queria passar a palavra para você, para falar um pouquinho mais sobre o nosso bate-papo. Queria agradecer ao Luiz Fernando por aceitar o nosso convite
para mim A fazer honra. esse bate-papo, para A falar honra os pra mim. desafios que a gente tem para esse ano. Queria agradecer a você, Gabi, de ter aceitado o nosso convite, de vir dirigir agora, comandar o nosso podcast do MSTL, o Pode Lutar, que é extremamente importante. Eu acho que é um espaço, né, que a periferia, que o movimento popular, que as pessoas mais simples têm que ocupar, né? A comunicação, a mídia sempre foi uma área muito elitista, né? De pouco acesso, né? É só a gente ver quem tem as concessões às grandes Os grandes empresas, né? canais, Dos né? canais. Então o pobre nunca chegava. É só a gente ver o perfil dos âncoras dos programas jornalísticos, né? Sim. Claro, já um avanço, tem mudado, mas é um prazer muito grande, né? Ter à frente do nosso podcast uma mulher jovem, negra, muito inteligente, né, Luiz Fernando? A gente já conseguiu perceber que ela aceitou esse desafio, né? Ai, Falou no completamente. início que estava se tremendo Se toda, bobear, né? você vai perder pra Globo, hein? Se a Globo ver, já vai te tomar. Sabe o que eu teria feito? Eu teria posto uma coisa na frente da Gabi para ninguém ver, que é uma moça bonita, inteligente, do meu tamanho essa mulher e tal, alta, tá, muito... E que falou que é a primeira vez. Eu tô achando que ela estava engrupindo nós, porque tem uma desenvoltura, né? Muito bem. E dizer, Gabi, que simbolicamente você é exatamente o que a gente quer para o Pode Lutar. É ter a participação da comunidade, trazer a juventude para fazer bate-papo com a gente, trazer os empreendedores para divulgar as suas mercadorias, os seus serviços, trazer as pessoas que têm alguma história para contar, para falar, algum tema. Afinal de contas, a gente está aqui entre 2.500 e 2.600 pessoas, Luiz Fernando. É verdade. Então aqui a gente tem muitas histórias, né? A gente já teve um episódio aqui que a gente reuniu 5 crianças, a criançada também Legal, participou do podcast, legal. e teve muita visualização. A gente tem um caso aqui, né? A Gabi conhece, que é um caso do qual o MSTL tem muito orgulho. A gente tem uma jovem, né? Que iniciou jovem no MSTL também, como a Gabi, que está fazendo medicina. Olha só. Na faculdade, como chama aquela de São Paulo? Na Unifesp, mas Na que é aquela. Na Unifesp Federal. que é a Escola Paulista de Medicina. Isso. Quem faz a gestão da Unifesp é a Escola Paulista de Medicina. Federal. E ela já está também no 4º ano, né? A gente trouxe ela aqui para falar, e aí, Gabi, como que tá? E foi muito legal, porque ela contou as dificuldades de uma pessoa de baixa renda ter que estudar num curso como de medicina, que você tudo tem que muito disponibilizar o tempo todinho. Não né? pode trabalhar. Não pode trabalhar, tem deslocamento, tem alimentação, ela fala assim, Edu... E livros e um monte de coisa. Ela falou assim, ainda bem que muitos livros a gente tem que ter, mas hoje com esse avanço da tecnologia tem muita coisa que a gente tem acesso na via digital. Sim. Porque senão a minha não dificuldade seria muito maior ainda. Então eu quis relatar só esse caso dela, que a gente tem muitos outros casos, né? Tem o caso da filha da Elis, que passou no FABC. Exatamente. Tem uma recente agora que é Passou a filha da Elisângela, que é a secretária de comunicação do PT aqui de São Bernardo. Ela passou na UFABC. Parabéns. A gente tem 2 casos aqui que já está marcado, vai se preparando. A gente tem um JJ, que é um cadeirante, e ele participa dos esportes olímpicos, ele é daqueles que arremessam o dardo, assim. A gente vai trazer ele aqui para ele contar para a gente como que é esse esporte paralímpico. A gente tem aqui um jogador do futebol de 5, um jovem cego, né? Legal. Eu até brinquei com o pai dele, o Oséias. Eu falei assim, a gente tem que trazer
vocês aqui para contar como que é. E depois a gente vai num jogo para narrar um jogo de cego. Aí ele deu, vai ser legal, Eduardo, vai ser divertido. Eu falei, não, tem que mostrar para as pessoas, Pelo jogo, você fala, esse povo não é cego, não. Eles enxergam. Joga melhor que eu. Joga melhor que eu, cara. E eles se orientam por aquele sininho que do tem sininho na da bola. bola, né? E, enfim, resumindo, a gente, isso aqui, esse estúdio, né, esse espaço, os equipamentos, tudo que a gente conseguiu montar aqui é para estar a serviço da comunidade, não é para ter um dono, né? Não é o Eduardo que é o dono, né? A STL, é a toda a comunidade que tem que se apropriar e as pessoas, né? Então queríamos muito agradecer você aceitar o nosso convite, porque você vai ser a simbologia disso que a gente está buscando, da participação da comunidade no Pode Lutar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, eu fico agradecida por essa oportunidade. Realmente, a primeira vez a gente fica, ai, e agora, o que eu falo? Mas tem muitos talentos aqui, eu fico muito feliz de representar isso também. A gente tem bastante empreendedores, às vezes quando surge, preciso de bolo, mando mensagem ali e já tem um empreendedor aqui dentro do condomínio. E o prazer enorme também de ser convidada no primeiro Pode Lutar para mediar aqui, junto com o Luiz Fernando. Então eu estou me sentindo assim, muito agradecida. Estou muito feliz de estar aqui. E obrigada, viu, Luiz Fernando, por deixar eu também fazer junto com você. Isso, Gabi. Eu que tenho que primeiro te parabenizar. Né? Se eu soubesse que ia ser a Gabi, eu punha até uma roupa melhor e tal, para. Né? Ela vai falar, pô, que cara mulambento e tal, não sei o quê. Mas parabéns, Gabi, você foi muito bem. E eu quero dizer da honra, né, de estar aqui ao lado desse guerreiro. O Eduardo, eu sou fã dele, nunca neguei. É um cara que a gente caminha junto e eu faço questão de caminhar ao lado do Eduardo por conta da excelência desse cara na luta pelo próximo. Né? A política para pessoas como o Eduardo, como eu, é um sacerdócio. A gente deixa de viver para a gente para tentar melhorar o mundo para os outros. Né? A gente não aceita e não cruza o braço quando tem uma pessoa que não tem a sua casa. A gente luta para que essas pessoas tenham, mas a gente também não aceita, mesmo às vezes a gente tendo acesso a uma saúde melhor e tal, a gente não aceita que os outros não tenham. Então, assim, a gente tem feito a luta. E, assim, política, Gabi, é uma coisa muito nobre, muito nobre. O que não presta são muitos dos políticos, sabe? Mas, assim, sabe quem é o culpado? Nós, porque nós é que elegemos. Né? Cada um de nós votamos, muitos deixam de votar. Eu não deixo de votar, vou deixar outras pessoas escolher por mim? Não, eu vou lá e escolho. Se eu errar, eu mudo de novo. Se eu errar, eu mudo de novo, até que eu acerte. Tem muita gente boa, né? A verdade é fato que é uma minoria os bons. E hoje eu participei de um podcast aqui com um dos melhores pré-candidatos a vereador da nossa cidade, o querido Eduardo Cardoso. Quero te saudar, Du, agradecer também essa oportunidade que você me deu, cumprimentar todo o MSTL, toda a diretoria. Quero, inclusive, cumprimentar a tua esposa, Du, porque te aguentar não deve ser fácil. Você deve correr para lá, para cá, para lá, para cá, a hora que cadê ele? Tempinho para ela, nada, né? Nada, né? Mas, assim, cumprimentá-la, agradecê-la por ceder você para o nosso povo, né? E ceder você e estar do teu lado nessa caminhada nova agora, que é buscando uma vaga na Câmara de São Bernardo. Eu sou cristão e eu oro a Deus, Du, para que abençoe essa tua caminhada, né? Que você tenha muitos votos, sabe? E eu tenho uma certeza, Du, quem vai ganhar é o povo de São Bernardo. Quem vai ganhar é a periferia da nossa cidade, quem vai ganhar são os mais humildes, a classe trabalhadora. E por que não, quem vai ganhar vai ser toda a elite também, porque quando você tem um povo melhor na cidade, as condições, você discute, resolve o problema de segurança, você resolve todos os problemas da cidade. Nós precisamos pegar a nossa juventude e formá-las para que eles possam serem empregados na nossa indústria, no nosso comércio e ajudar a riqueza da nossa cidade. Sabe quem precisa? A elite. Então, eu digo o seguinte, se você quer ter uma cidade melhor, investe no ser humano.
investe no ser humano, nas pessoas. Abraça aqueles que estão excluídos, estimula, empurra, e eu tenho certeza que você será um dos melhores vereadores da história dessa cidade. E, se Deus quiser, serei eu prefeito e você vereador. Vamos trabalhar juntos. Se Deus quiser. É isso aí. E você aí de casa, você aí que está assistindo a nossa live, nosso podcast, não esqueça, curta, compartilha com todo mundo, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo da escola, compartilha nas redes sociais e também se inscreva no canal, porque a gente vai ter outros assuntos também para debater aqui. Um beijão, até mais, gente! Tchau, tchau. Vamos pra luta, minha gente.